aqui no Rádio Esportes, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. E o plantão, Thiago Reis, continua. Você acompanhando todos esses que estão participando da eleição do Cruzeiro, Conselho Deliberativo, presidência do clube, e tem mais um personagem importante hoje aqui no Rádio Esportes. Um abraço, Thiago. Um abraço, Emerson Pansieri, ouvintes do Rádio Esportes. A Itatiaia, como sempre, abrindo espaço, prestando serviço ao torcedor do futebol mineiro, nesse caso em especial ao torcedor do Cruzeiro. Dia 21, teremos eleições para a presidência do clube, concorrendo Ronaldo Granata versus Sérgio Santos Rodrigues, uma eleição polarizada pela principal cadeira do mandatário do clube, e já no Conselho Deliberativo, uma eleição um pouco mais disputada, um pouco mais apertada, já que são 4 candidatos à cadeira da presidência do Conselho Deliberativo do clube. E aqui no Rádio Esportes, nós estamos ouvindo, abrindo espaço para que cada um desses candidatos à presidência do Conselho Deliberativo possa se apresentar, falar um pouco sobre as suas ideias. E hoje é a vez do Giovanni Baroni. Ele encabeça a chapa Transparência e Reconstrução. Baroni está conosco na ponta da linha, 11h58, para falar um pouco da sua história no clube e do que ele pensa para o futuro do Cruzeiro, do Conselho Deliberativo da cadeira azul celeste. Vamos ouvir o Baroni. Bom dia, tudo bem, Baroni? Prazer em recebê-lo na Itatiaia. Thiago, bom dia. É um prazer estar aí falando com os ouvintes da Itatiaia, com você. E vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas que tiver a respeito dessa eleição tão disputada hoje com 4 chapas. Baroni, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para o ouvinte da Itatiaia, em especial o torcedor do Cruzeiro, o conselheiro, que certamente já convive com você, mas que você se apresentasse mesmo aí para a torcida do Cruzeiro com a sua história e a sua trajetória dentro do clube, Baroni. Thiago, a minha história com o Cruzeiro começa já ainda muito jovem, com a minha família italiana, meus irmãos, tios, primos, todos cruzeirenses. Eu ingresso na vida do clube social, na década de 90, no final de 90 eu me torno conselheiro. Em 2003 eu me torno conselheiro nato, sempre participei ativamente da política do Cruzeiro. Em 2017 fui candidato a vice-presidente do clube, perdemos aí para a chapa do Wagner do Hermínio. Meados de 2018 eu já percebia o que vinha acontecendo dentro do Cruzeiro e nós criamos um grupo para que a gente pudesse ficar mais próximo para ver e defender os interesses do Cruzeiro. Em 2019 criamos o grupo de transparência, do qual sou líder, e esse grupo que me lançou aí como candidato a presidente do Conselho Deliberativo. Também, através desse grupo, foi formado aí os conselheiros gestores que se conheceram, e eu tenho a honra de dizer que esse conselho gestor que está aí hoje no Cruzeiro é um grupo que esteve na nossa primeira reunião do Grupo Transparência, no dia 27 de maio de 2019, após as denúncias que houve no Fantástico a respeito do Cruzeiro. Essa aí é a minha história no Cruzeiro. Giovanni Baroni, ontem nós tivemos um processo importante que liberou na Justiça 3 conselheiros que haviam sido afastados aí dos quase 30 que teriam trabalhado de forma remunerada na gestão anterior, e 3 conselheiros conseguiram o direito a participar da eleição do dia 21. Como é que você analisa esse processo dentro do Conselho Deliberativo? O que isso pode atrapalhar ou acrescentar dentro da eleição do dia 21? Eu entendo que esse processo ele vem a complicar mais ainda a vida política do Cruzeiro, porque uma vez que um juiz ele determina que não seja cumprido o estatuto, ele coloca em jogo as próprias regras e regulamentos que regem o clube. Está no Estatuto do Cruzeiro a questão do conselheiro trabalhar no Cruzeiro, receber do Cruzeiro, ser empregado do Cruzeiro. A questão toda é que eu tenho até amigos que foram excluídos, pessoas que eu gosto que foram excluídas, mas eu acho que a regra vale para todo, o Estatuto tem que ser cumprido. Por mais que quisessem caracterizar que eram fornecedores do Cruzeiro e não empregados, fornecedor de serviço, eles estavam lá o tempo inteiro, recebiam um valor fixo, mensal, não podiam ser substituídos por outras pessoas. Isso caracteriza realmente que eles trabalharam no Cruzeiro. Mas vamos guardar, é uma liminar e a gente sabe que tem um recurso, depois tem outro, e eu acho que isso é um problema, O Cruzeiro passando por esse momento
e acontecendo esse tipo, sobre júdice, né? Sempre uma ação judicial, isso me incomoda, sabe? Eu tenho certeza que isso incomoda a torcida também. Baroni, caso eleito, o que fazer para ter um conselho mais forte, né? Muita gente entende que o conselho na gestão passada foi omisso ao deixar com que tudo que acontecesse no Cruzeiro fosse feito sem uma denúncia mais forte, sem um trabalho maior de fiscalização. Como é que você encara isso? Essa questão do conselho omisso, as pessoas às vezes não percebem o que acontece dentro do clube. O Cruzeiro, até 2018, o Cruzeiro vinha sendo um sucesso na sua administração. O Cruzeiro, por muitas vezes, foi colocado como administração boa. Isso também o Conselho tem participação. O que nós vivemos, né, realmente, de 2018 a 2019 foi uma tragédia, né? Dentro do meu projeto, do projeto da nossa chapa que é o Chimbida, que era do Conselho Fiscal, o Alexandre, que é atual do Conselho Gestor, e o Alisson Caires, que esteve tanto de um lado como do outro aí nas gestões, e soube perceber o que levava os conselheiros à decisão. A primeira coisa, Thiago, é o seguinte, a gente tem que fazer a reforma estatutária. A gente precisa prever, dentro do estatuto, a questão da previsão orçamentária, para que o presidente possa se mirar em cima das receitas que o time já recebeu e que pretende receber para frente. A outra questão, nas mudanças, quando for fazer a reforma estatutária, a gente precisa criar uma cartilha para orientar o conselheiro e também a torcida referente aos regulamentos que hoje são importantes na parte do futebol e do clube. A questão do Profut, a questão da Lei Pelé, a própria questão estatutária, regulamento interno. É importante criar uma cartilha para isso, né? Nós estamos aí com o estatuto que não tem sido cumprido na íntegra já há algum tempo. E o estatuto, por pior que ele seja, se ele tivesse sido cumprido, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje, não. Então, eu acho que nós precisamos colocar ordem na casa. A primeira coisa é ter uma mesa diretora independente. Por isso, a gente não lança apoio para nenhum dos dois candidatos à presidência, justamente para que nós possamos ser independentes. E é isso que precisa. A outra questão também é mudar essa ordem cronológica das eleições, né? As eleições do Cruzeiro hoje elas acontecem de uma forma que eu entendo ser errada. Primeiro se elege o presidente do Cruzeiro, depois a mesa diretora, que é o presidente do conselho, e depois se elegem os conselheiros. A gente precisa mudar essa ordem, eleger primeiro os conselheiros, esses conselheiros eleitos elegerem a mesa diretora e o presidente do Cruzeiro no mesmo dia, para que não haja aquela questão do presidente que vencer lançar uma chapa do conselho, ou seja, o presidente do Cruzeiro vai lançar uma chapa que vai fiscalizá-lo. Isso não é legal, é no mínimo confuso, né? Então nós temos um trabalho muito grande para ser feito e eu acredito que dá para ser feito em 6, 7 meses, assim, nesse mandato tempão. Giovanni Baroni, deixa aí a sua mensagem pro torcedor do Cruzeiro, em especial aquele conselheiro que vai participar da eleição no dia 21. Qual seria a sua mensagem final? Eu sempre tenho falado ultimamente no Cruzeiro a questão dos conselheiros pensarem na instituição mais do que no amigo, sabe? O Cruzeiro, igual eu já falei outro dia numa outra entrevista sobre o que era o Cruzeiro, né? O Cruzeiro era uma família, né? O acirramento político de 2017 realmente dividiu o grupo em dois grupos, dividiu o Cruzeiro em 2 grupos, e agora você percebe que são vários grupos, como eu já vinha falando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o conselheiro votasse não no amigo, mas sim no que fosse melhor para o Cruzeiro, naquilo que pudesse proteger o Cruzeiro realmente, tirasse os interesses pessoais. O Cruzeiro precisa de transparência nas ações que tiver. O Cruzeiro precisa de pessoas que tenham capacidade técnica para fazer o que precisa ser feito. Baroni, muito obrigado, hein, por atender a Itatiaia. Espaço sempre aberto a você também ao microfone da Rádio de Minas. Um grande abraço para você e boa sorte na eleição do dia 21, Baroni. Obrigado a você, Thiago. Um abraço a todos da Itatiaia, aos ouvintes. Um abraço também àqueles que abraçaram aí o trabalho da Chapa Transparência e Reconstrução. Obrigado pela oportunidade. É isso, palavras então do Giovanni Baroni, aqui dentro do Rádio Esportes da Itatiaia. O Central. Ele que é candidato, Júnior Brasil, a participar aí desse pleito para concorrer ao Conselho Deliberativo, Thiago. Até para fazer um agradecimento a ele, reafirmar que o espaço está aberto e trazer a informação que destacamos em manchete, o Emerson Pansieri, a respeito da questão jurídica, né, envolvendo a eleição no Cruzeiro. Ontem, 3 conselheiros daqueles afastados, dos quase 30 afastados, que, segundo o presidente Dalai Rocha,
teriam trabalhado de forma remunerada na gestão do Wagner Pires de Sá. 3 destes conselheiros conseguiram na justiça um recurso para participar da eleição. A decisão foi do desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, da 13ª Câmara Civil de Belo Horizonte. O Carlos Alberto Monteiro, o Grilo, o Roberto Márcio Chedinho, aliás, o Luiz Cláudio Chedinho e o Roberto Márcio Caixote, são irmãos, inclusive, o Caixote e o Chedinho, muito conhecidos aí nos bastidores do Cruzeiro, conseguiram esse direito de participar das eleições. O que abre uma brecha, Júnior Brasil, para os outros conselheiros, aqueles afastados, também poderem participar. A comissão eleitoral já está se preparando, deverá colocar uma urna separada para que esses conselheiros possam votar, e aí, dependendo de uma decisão judicial, de um entendimento, os votos poderão ser computados com o restante da eleição, mas imagino que ainda teremos outros capítulos envolvendo a justiça nas eleições do Cruzeiro, viu, Júnior? Você que está por dentro, está acompanhando também, fale um pouco do Baroni e também desse momento judicial das eleições do Cruzeiro. Júnior, boa tarde. Valeu, Thiago, um abraço para você. Você tem acompanhado em cima do lance, isso é muito legal, a gente está muito bem informado do que está acontecendo. E com relação à questão judicial, os outros conselheiros numa ação coletiva vão entrar na justiça, e no juridiquês quer dizer o seguinte: litisconsórcio ativo e pedir a extensão da medida. Ou seja, aquilo que foi concedido para estes 3 que você falou, vai ser concedido para os outros conselheiros nesta ação coletiva que vai ser proposta. Sobre o Baroni, achei interessante o que ele fala, e realmente é uma reflexão. Essa talvez aí mudança, uma adequação de data. Primeiro eleger o conselho, e aí sim depois você está elegendo o presidente. Ele faz essa colocação sobre o orçamento. A gente tem a preocupação de também não ser um orçamento que inviabilize o ano do clube, porque às vezes você faz um negócio de ocasião, você tem que ter alguma coisa bem elaborada, mas é importante, e principalmente, Pansieri e Thiago, a responsabilidade sobre o dirigente que agir de uma maneira inescrupulosa, de uma maneira que não seja correta, para ter a responsabilização deste dirigente, para que ele não navegue de qualquer jeito nessa nave, como que foi feito de forma imprudente no Cruzeiro, irresponsável, para não falar tantas outras coisas que está todo mundo cansado de saber, porque o que fizeram com o Cruzeiro foi um negócio absurdo, viu, Pansieri? Dever da Itatiaia, ouvir as partes. Ontem ouvimos o Paulo César Pedrosa, o Thiago Reis trazendo a entrevista do Paulo César Pedrosa, hoje Giovanni Baroni, e curiosamente, Thiago Reis, os dois que disputaram o último pleito no Cruzeiro, que foi do Conselho Fiscal. De um lado tinha o Baroni e do outro tinha o Paulo César Pedrosa. Na ocasião, o Paulo César Pedrosa venceu a eleição. Exatamente, Emerson Pansieri. Vamos continuar acompanhando, monitorando esse momento do pleito no Cruzeiro. Agora, deixa eu dar uma dica para você, meu amigo, minha amiga do Portal Auto Shopping. Você que está a fim de trocar o seu carro, as lojas do Portal Auto Shopping estão atendendo através da internet. É isso mesmo, você acessa portalautoshopping.com.br/ofertas e confere grandes ofertas como essa aqui, ó. Tem um Chevrolet Celta 1.0 2013, lindo esse Celta, para você rodar tranquilo. Vai adquirir esse carro na Blesa Automóveis com R$1.000 de desconto, um Celta 2013 por apenas R$22.900. Pode chamar agora o WhatsApp 995620333, 995620333, ou acesse portalautoshopping.com.br/ofertas. Nós voltamos já com mais do Cruzeiro no Rádio Esportes. Agora volta você, Pansieri. Thiago Reis atualizando todo o torcedor do Cruzeiro sobre as últimas, principalmente pegando fogo a parte política do clube celeste.